Vamos falar agora de alguém que está amassado assim, moralmente, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi praticamente delatado pelo terrorista, o primeiro terrorista preso, que foi o George Washington, que foi quem arquitetou ali colocar uma bomba em Brasília. Segundo o próprio George Washington, ele queria colocar a bomba em outro local, acabou colocando em Brasília. O problema é o seguinte, as atitudes e o depoimento do George Washington de Oliveira levam a justiça a crer e os investigadores a crer que o chefão da quadrilha é sim o Bolsonaro. Eu vou te ler aqui trecho do depoimento dele e você vai ver que claramente o Bolsonaro é quem incentivou esses atos de terrorismo. Ele também, eu vou te mostrar um post das redes sociais dele, ele também compartilhava vídeos do Constantino. E eu lembro até que o Constantino na Jovem Pan, ele causou a demissão do Calejão. O Calejão era um dos comentaristas da Jovem Pan que fazia um contraponto ao Constantino. Então ele ali pregava golpe de Estado e o Calejão falava, pô, você tá pregando golpe de Estado, você tá pregando terrorismo. O Constantino falava, não. Bom, eu não posso mostrar aqui vídeo de trecho da Jovem Pan, mas o Calejão avisou, não uma, nem duas, nem três vezes, várias vezes, que o que a Jovem Pan estava fazendo, ele avisava dentro da Jovem Pan, aquilo era incentivo ao terrorismo. E agora fica claro, porque o terrorista preso compartilhava vídeos da Jovem Pan. E o bolsonarismo está em desespero. O Alan dos Santos foi escalado pelo Gabinete do Ódio. O Alan dos Santos voltou a trabalhar para o Gabinete do Ódio, viu? Eu falei aqui, na quinta-feira da semana retrasada, teve aquela mega operação da Polícia Federal. Depois daquilo, o Gabinete do Ódio parou de funcionar. Eu venho falando nos últimos vídeos. Estão funcionando bem abaixo do normal. Então, aí deve ter sido um ato de desespero total, escalaram o próprio Alan dos Santos. O Alan dos Santos, para quem não sabe, ele tem redes sociais, ele tem o Twitter dele, ainda funciona, mas tá banido se você estiver no Brasil. Então os bolsonaristas fizeram uma mega campanha no Telegram e no WhatsApp para ensinar os bolsonaristas a mudar o endereço dos celulares deles para conseguirem ver o que o Alan dos Santos está publicando. Chegou nesse nível. E as publicações do Alan dos Santos estão com muita curtida, quer dizer, são milhares de bolsonaristas que estão aí mudando o endereço, estão no Brasil e estão mudando o endereço só para ver o que o Alan dos Santos publica. Uma loucura total. E ele começou a disseminar fake news sobre o terrorista que está preso. Falando que ele é sindicalista, que ele é ligado ao PT, que o perfil dele no Twitter foi criado em abril e tudo mais, cheio de mentira. Uma mentira atrás da outra. E os bolsonaristas estão publicando isso para tentar falar que, olha, são infiltrados, não é bolsonarista, é gente infiltrada. Agora, eu vou te ler trecho do depoimento do terrorista preso. Olha só, aqui, aí você vai ver o tamanho da gravidade do assunto. Vamos falar, diz ele, ó. Desde a eleição do Bolsonaro, passou a apoiá-lo por acreditar que ele é um patriota e um homem honesto. Em outubro de 2021, tirou as licenças para adquirir armas de CAC. E desde então, gastou cerca de 160 mil reais na compra de pistolas, revólveres, fuzis, carabinas e munições. Ok. Aí ele diz, o que me motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil, dizendo o seguinte, um povo armado jamais será escravizado. E também minha paixão por armas que tenho desde a juventude. Ou seja, ele foi claramente coagido pelo Bolsonaro a comprar esse armamento que ele tinha. Ele tinha muito armamento e ele foi lá, aí segue o depoimento dele, aí você vê o que ele foi fazer com o armamento incentivado pelo Bolsonaro. Ele diz o seguinte, olha só, desses itens, o único que eu não tinha licença para possuir eram as dinamites, que eu comprei por 600 reais de um homem no Pará, que me trouxe os explosivos quando eu já estava em Brasília. Então alguém no Pará levou explosivo para Brasília. Aí ele diz, eu não possuía a guia de transporte das armas, e caso fosse parado pela polícia na estrada, a minha ideia era acionar a ProArmas, é um instituto lá de bolsonaristas, para justificar a minha participação em alguma competição de tiro. Ou seja, isso está acontecendo faz muito tempo. Teve uma matéria do Fantástico em 2020 que mostrava o seguinte, esses CACs, eles não podem transportar arma, então como é que eles fazem? Eles inventam que estão indo para uma competição. Eu vou te dar um exemplo, eles inventam que são caçadores de javalis. E aí o javali é um animal que se deixar ele em algum lugar muito, eles começam a se reproduzir muito rápido e eles vão acabando com o resto do meio ambiente. Obviamente, se eles não estiverem ali no seu local da natureza. Aí o que acontece? Bolsonaristas pegaram javalis do Uruguai e começaram a transportar em locais diferentes do Brasil, onde, obviamente, não é o meio ambiente, o habitat natural do javali. Eles começam a se multiplicar e aí cria uma falsa impressão de que está tendo como se fosse uma epidemia de javalis. Ó, tem muito aqui. Então, podemos usar nossas armas para caçar os javalis. Porém, mapeando, percebeu-se o quê?
que esses animais estavam viajando muito mais rápido do que um animal poderia caminhar ou correr. Eles estavam viajando, às vezes, 2, 3 mil quilômetros em um dia. Como? Porque bolsonaristas estavam levando esses javalis, às vezes até em distância de avião, para outros locais, para fazer uma infestação ali, para que eles tivessem desculpas para transportar armas. Então, bolsonaristas do Rio Grande do Sul poderia ir até o norte do Brasil sem licença e falava, não, é que eu estou indo caçar javali. E aí eles começaram a criar eventos fakes de competições e tudo mais, exatamente para que bolsonaristas pudessem transportar armas sem poder. E aí criaram esse grupo chamado ProArmas. Então, quando a Polícia Rodoviária Federal do Bolsonaro para alguém com armas sem ter ali a licença para apreender essas armas, já tem uma normativa que foi feita pelo Bolsonaro, assinatura do Bolsonaro, de que eles não podem apreender as armas. O máximo que eles podem fazer é multar. Porém, esse grupo ProArmas, que é ligado ao Eduardo Bolsonaro, esse grupo faz o quê? Quando acontece alguma coisa, esse grupo já tem contato, a Polícia Rodoviária Federal já está instruída a isso, eles falam, não, a pessoa está vindo aqui caçar javali, ou está vindo aqui para uma competição de tiro. E pronto, não precisa nem de comprovante. A polícia já não pode apreender a arma, sabe que é um bolsonarista, o policial geralmente é bolsonarista também, não dá nem a multa. Esses mesmos estavam aprendendo carro de petista para não votar no dia da eleição, ilegalmente, lembre-se disso. Então você tem as digitais do Bolsonaro em tudo nesse crime. Você tem o decreto de armas do Bolsonaro em 2019 e novos decretos em 2020 que liberaram o porte de armas para todo mundo. Aí você tem as normativas do Bolsonaro que fazem com que a Polícia Rodoviária Federal não possa mais apreender essas armas, mesmo se a pessoa não tiver a permissão para transportá-la. Aí você tem os grupos ligados ao filho do Bolsonaro, e não é só esse grupo ProArmas, tem outros, que fazem a ponte com a Polícia Rodoviária Federal para caso alguém seja, e com a Polícia Federal, para caso alguma arma seja apreendida, que não seja apreendida não, seja parada, descoberta, que não seja apreendida. Então o rapaz viajou do Pará até Brasília com um mega armamento sem que nada acontecesse. Armamento o quê? Vou seguir o depoimento dele e você vai entender para que ele tinha todo aquele armamento, né? Que você vai falar, pô, é arma demais para uma pessoa só. Se você vai lá, para a sua guerra, você leva algumas armas, tudo ok, leva umas a mais aí por precaução, igual quando você está jogando videogame, você vai coletando arma por precaução, mas, só que dessa vez é uma vida só e o crime é real, né? Videogame. Mas, não tem porque o cara tá com 4, 5 fuzis. Não dá para você carregar 4, 5 fuzis. Aí ele vai explicando por quê, ó. Chega ele. A minha ida até Brasília tinha como propósito participar dos protestos que ocorriam em frente ao quartel-general do Exército e aguardar o acionamento das Forças Armadas para pegarem armas e derrubar o comunismo. A minha ideia era repassar parte das minhas armas e munições a outros CACs que estavam acampados no quartel do Exército, assim que fosse autorizado pelas Forças Armadas. Ou seja, ele tinha todo esse armamento financiado, sabe-se lá até o momento por quem, para dar para os outros terroristas ali. Porque tem terroristas que têm ali a intenção de cometer os atos, mas não tem os meios, não tem as armas, não tem as bombas, não tem nada. Então, ele estava ali para fornecer para os outros. Tudo financiado por algum empresário bolsonarista. Esse George Washington que está preso, ele tem ligação com mineradores e com gente do agro, empresários bolsonaristas. Então você tem o Bolsonaro fazendo os decretos sendo utilizados para que possam transportar armas para Brasília para cometer atos terroristas. Você tem ele mesmo falando que isso tudo foi por conta de palavras do Bolsonaro. E aí tem post dele sobre o Constantino em que ele fala o seguinte, olha, o Alexandre de Moraes vai enquadrar o Bolsonaro em terrorismo, viu? O Flávio Dino já falou que é terrorismo e que o Bolsonaro é quem está incentivando. Você tem o novo ministro da Justiça que vai assumir daqui 5 dias dizendo que o Bolsonaro está incentivando o terrorismo. Ele vai o Flávio Dino vai pegar o Bolsonaro de jeito, mas vai pegar o Bolsonaro de jeito e vai enquadrá-lo como terrorista. A coisa vai ficar bem feia para o senhor Bolsonaro, viu? Prepara aí, ó, um vinho bom, porque vai mudar da água para o vinho mesmo para comemorar, viu? Peço aí sua inscrição no canal. Falou!